Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos se assentar. Seja glorificado o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta manhã. Exaltado, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Irmãos, a palavra de hoje, ela vai falar sobre algo que muitas pessoas precisam ouvir. Porque nós andamos neste mundo e nós temos visto as pessoas que se dizem crente, né? Que se dizem crente agindo de forma não alinhada com a palavra de Deus. O que muitos falam, né? Que adianta ser justo? A palavra do Senhor, nós temos falado sobre o reino de Deus, né? Falei sobre a cultura do reino, depois eu falei sobre a justiça no reino de Deus, mas e todos esses ensinamentos nos mostram que nós precisamos ser justos, ou seja, precisamos ser santos, precisamos ser separados do mundo para que o reino de Deus venha a nós, pois sem santidade não veremos a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, o que move a mão de Deus em nosso favor é a santidade. Sem santidade não tem como. As pessoas se preocupam muito em estar expulsando demônios, né? Irmãos, a santidade não permite Satanás invadir a sua vida. Não tem como Satanás, não tem como nenhum mal invadir a vida do ser humano, do crente, se você estiver em santidade. A santidade expele demônios da sua vida. Não tem como ele penetrar no seu ser e na sua vida. Mas para isso nós precisamos ser justo, né? Justo aos olhos do reino, de acordo com as regras, as leis, os mandamentos do Senhor. Por isso que o Senhor disse que nós temos que trazer o reino dele aqui na terra, para que seja feita a sua vontade aqui na terra, não mais a nossa. E quando nós assim fazemos, quando nós assim vivemos, nós vivemos uma vida abundante. Todas as promessas do Senhor lhe serão acrescentadas. Então, uma pergunta que a gente vê muito por aí, que a gente vê que as pessoas pensam, né? Vale a pena ser justo? Vale a pena se privar de certas coisas do mundo, de ser de forma diferente para agradar a Deus? Porque muitos, às vezes, acham que não, e tanto e começam a misturar. Começam a viver um pouco no mundo, um pouco de Deus. Ela acha, irmãos, o reino dividido não subsistirá. Não tem como você entrar no céu, não tem como você penetrar no reino de Deus estando no pecado. Nós já vimos isso nas reuniões, nas mensagens anteriores. Em Salmo 73, versículo 2 a 5, nós vamos ver o salmista, o Asaf, né? Ele falando mais ou menos sobre isso. Vamos lá. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Então Asaf, ele começou a olhar para as pessoas, no geral. Você vai encontrar, aparentemente, pessoas que parecem ser pessoas saudáveis, pessoas que prosperam, pessoas que são felizes, né? E aí a pessoa começa a cambalear. Como ele diz aqui, eu quase desviei. Por quê? Porque eu olhava para a minha vida não estava como a vida dessas pessoas que estão aí no mundo. E ele começou a pensar, né, o inimigo ele é sujo, ele começa a apresentar essas coisas para que as pessoas desistam de conhecer o caminho e a verdade. Se a pessoa ainda ela está nesse nível, veja que ela precisa crescer muito. Porque o Asaf, daqui a pouco, ele vai mudar esse pensamento. E nós vamos ver por quê. Lá no versículo 12,
disse também: assim que são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Então veja que Asaf estava se revoltando em ser uma pessoa realmente de Deus. Por quê? A vida dele não estava conforme a palavra de Deus mandava. Ele estava olhando para os ímpios, pessoas do mundo, estavam em melhor condições em todos os setores, em todos os sentidos. Aí vem a pergunta: vale a pena? Vale a pena ser justo, né? O que adianta ser justo? O que adianta ir para a igreja? O que adianta ser fiel se a minha vida não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? Então, parece que as pessoas que mentem, enganam, realizam negócios desonestos, parece, às vezes, que elas se dão bem, né? Parece que elas estão se dando bem. Pô, a pessoa mente, a pessoa engana, pessoas até falam que são crente, mas apronta certas coisas, que eu sei que está fora da palavra de Deus. Puxa vida, e consegue isso, consegue aquilo, e eu aqui, né? Buscando viver uma vida santa, uma vida justa, conforme a palavra de Deus, não estou desfrutando dessas coisas. Não que nós somos materialistas, mas a promessa de Deus, irmãos, se o Senhor é teu pastor, nada eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Então, né, o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E aí você vê a pessoa crente passando necessidade, doente, passando por muitos problemas que, olhando para o ímpio, olhando para o pecador, eles não estão dessa maneira. Parece que eles estão muito melhores do que aqueles que estão buscando a justiça de Deus. E os que são honestos e se esforçam parecem terem mais dificuldades. Por que os ímpios prosperam, então? Por que os ímpios prosperam e muitas vezes o justo não? O salmista Asaf, né, fez o mesmo questionamento, como eu estava dizendo. Ele começou a questionar isso. Ele quase largou o caminho e abandonou a sua fé. O segredo está lá no versículo 16 ao 22. Diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Amém? Então, o Asaf, ele começou a enxergar as coisas através da visão do reino. O segredo é você aprender a visão do reino. O segredo é você penetrar no reino de Deus. Quando ele entrou no santuário, ou seja, quando ele conseguiu entrar na presença de Deus, lembra do tribunal? Você tem uma questão, você tem um problema, você tem que ir até o tribunal. Deus revelou o que acontece com os ímpios. Os ímpios têm um tempo para ser ceifado, os ímpios não herdarão o reino dos céus. Por mais que nós vivamos uma vida privada de certas coisas, por mais que você não tenha uma vida abundante, mas você é justo, você é santo, você tem uma coisa que ninguém tem neste mundo. O quê? A salvação, a eternidade.
Não que você não possa ter, nós vamos ver por que o justo às vezes não alcança isso. Por que a pessoa que está na obediência não alcança. Mas quando eu olho para o reino de Deus, eu vejo que todas essas coisas do mundo, elas são perecíveis, elas vão ficar aqui, não vou levar nada. E o que eu estou preparando para a minha eternidade? O Senhor diz, não ajuntei tesouros na terra, aonde vai enferrujar, vai ser corroído, mas ajuntei tesouro aonde? No céu. Então, será que você está juntando tesouro? Será que de tanto você se preocupar com a riqueza da terra, você está vazio, você não tem nada para desfrutar quando você for para lá? Você não tem uma poupança lá no reino de Deus? Talvez a tua poupança aqui no mundo seja gorda, tenha o suficiente para você viver o resto da sua vida. Mas lá no céu, se você chegar lá, talvez você não tenha nada para desfrutar. E olhe lá, se você vai chegar lá. Então, o justo, ele é diferente. O Assaf começou a olhar, mas ele começou a olhar com os olhos do reino de Deus. Vamos lá, Salmos capítulo 1, versículo 4. Os ímpios parecem estarem bem, estão indo pelo caminho de destruição, irmãos. Lá na frente eles vão ser destruídos. Eu sempre falo, irmão, preste atenção que Deus ele fala por família. Lembra da mensagem, semana passada? Deus colocou uma família aqui, para através dessa família, trazer o reino dele. Então toda a sua família, os seus descendentes, alguém vai pagar essa conta de tudo aquilo que você foi e de tudo aquilo que você fez fora da palavra de Deus. Eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A tua geração pode ser muito próspera, mas a sua próxima geração vai destruir tudo que você fez. Não porque eles querem, porque não vai ter condições. Por quê? Porque o ímpio deixou muita lacuna, muitas legalidades, para que o inimigo venha e destrua. Preste atenção no que eu vou falar. Não é o diabo que não quer nos atingir, preste muita atenção nisso. Não é o diabo que não quer nos destruir. O diabo quer nos destruir. Ele veio matar, ele veio roubar, ele veio nos destruir. Mas Deus é que está impedindo dele destruir aqueles que estão no erro. Deus está dando tempo para que a pessoa se converta. O diabo só vai tocar na vida das pessoas quando ele permitir. Foi por isso que na palavra dele ele deixou decretos de 10 anos, de 12 anos, de 40 anos. Para cada coisa da sua vida tem decretos, que quando dá aquele período, não tem jeito. Quando dá aquele período de 7 anos, cada período desses, Deus vai permitir, como aconteceu com Jó. Jó tinha muitas coisas erradas, tinha iniquidade. Se você ler o Jó direitinho, você vai entender, principalmente o que o Eliú falou dele, né? Eliú não desmentiu Deus, Eliú desmentiu todos os outros amigos, mas Deus falou. E ele próprio, Jó disse, Senhor, eu te conhecia de ouvir, eu era um religioso, agora os meus olhos te veem. Quando ele conheceu verdadeiramente Deus, Deus deu a ele tudo em dobro, tudo que ele tinha perdido, ele recebeu, só que agora de uma maneira justa. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Às vezes a pessoa ela acha que aquilo que ela fez, claro, Deus deu capacidade para todos, mas foi você que conseguiu. E o inimigo, ele não te pegou porque Deus está protelando esse dia. Ele está segurando. Aí você olha para o ímpio, parece que ele está prosperando, que ele está conseguindo tudo. Mas vai chegar a hora do acerto de contas. Todo ímpio vai ser destruído. Não tem como, irmãos. Todo ímpio vai perder as coisas. O pecador já está lascado, já está condenado. O ímpio também. O ímpio vai prestar conta no dia do juízo. O justo não. O justo já vai para o trono branco. E aí o que acontece? É um outro julgamento. O ímpio vai receber
apaga do que ele fez errado. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu profetizei. Veja que dons não vai salvar ninguém. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade, porque eu nunca te conheci. Deus nunca havia conhecido, Jó nunca havia conhecido Deus. Nunca. E Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Eu tenho revelação, agora eu conheço o Senhor. Ele era um religioso. O ímpio é um religioso. O ímpio está dentro da igreja, irmãos. O pecador está lá no mundo. Olha o que diz aqui, Salmos capítulo 1, versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores. Veja, duas classes de pessoas, os ímpios e os pecadores, na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva o quê? A destruição. Vai chegar uma hora que a destruição vai chegar. Não é que eu estou colocando medo, não. É a palavra de Deus, é o que rege o universo. Quantas pessoas você viu aí? Você viu pessoas antigamente que construíram um império grande, aí morrem, deixa para os filhos. Os filhos acabam em pouco tempo. Não porque eles não estudaram, não porque eles não são capazes, porque existe o dia do pagamento. Existe o dia da prestação de conta. Tudo aquilo que foi conquistado fora do reino de Deus, um dia vai ser destruído. O ímpio vai receber, por isso que tem um acerto de conta. Mas o justo não. O caminho do justo, sempre crescendo, sempre sendo, agindo conforme a palavra de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, nada vai te impedir. Só que eu vejo o seguinte, o caminho do justo, ele é mais degrau por degrau. O do ímpio, não. Rapidinho. Então, o que acontece? Então, uma vez eu fui pregar para um empresário, o empresário disse o seguinte, o meu Deus é isso aqui, ó, carteira, dinheiro. Isso aqui é que manda. Isso aqui que faz as coisas acontecerem, né? Aí, passou um tempo, ele pegou um câncer e morreu. E aí, o dinheiro dele salvou ele. E, além de tudo, foi para o inferno. Por quê? Porque ele achava que o dinheiro era o Deus. Por isso que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desse amor, muitos estão desviando da fé. Ou seja, a fé vem por dar ouvido somente à palavra de Deus. O justo, ele vive por dar ouvido à palavra de Deus. Olha isso aqui, o justo tem prazer na obediência. No versículo 1 aqui a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Irmãos, o que mais nós vemos de crente hoje é isso. Gente crente sentado na mesa dos zombadores, uma pessoa que zomba do evangelho, uma pessoa que zomba da palavra, uma pessoa que zomba de Jesus, jamais eu me sento e como com essa pessoa. Eu não me assento. Falar mal de Deus, usar as coisas de Deus, até para fazer piada, as pessoas fazem. Hoje estão fazendo piada das coisas de Deus, né? Existem alguns casos, né? O pessoal usa umas parábolas, tudo bem, mas usar Deus para fazer chacota, né? Isso está na palavra de Deus. Eu não lembro onde está escrito lá, mas acho que eu não sei onde, que nós não podemos fazer chacota. Tem gente que faz stand-up, né? Vai na igreja e faz stand-up, e até cobra, para você ver o stand-up do reino de Deus. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles?
Então a pessoa vai num culto, entre aspas, para dar risada. E tem pastor que fazem isso. Não estou dizendo que de vez em quando a gente é engraçado, tal, certa. Agora, um culto onde você vai lá só para rir, fazer chacota das coisas de Deus, usar a sua posição de pastor para fazer stand-up cômico, né? As pessoas vão lá para rir, dão risada, e vocês podem ver que essas pessoas que fazem isso, esses pastores, eles são adorados pelos ímpios e pelos pecadores. Então isso quer dizer que ali não tem o Espírito Santo. Ali, e o que eles estão fazendo? O Senhor diz, não, vocês têm que chorar, você tem que estar se prostrando, pastor. Você tem que estar diante de Deus, você não tem que pegar essas coisas, você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para fazer o povo rir, você foi chamado para confrontar pecado, você foi chamado para mostrar o caminho, a verdade, a vida. Não estou dizendo que eles só fazem isso, só que o diabo sempre trabalhará assim, irmãos, com coisa boa e coisa ruim. Coisa boa e coisa ruim. Só que as pessoas justificam o erro olhando só para as coisas boas. Existem as coisas boas, todo mundo tem um lado bom, mas todo mundo tem um lado ruim. O que flora mais? Agora, como que eu sei, como que eu vou agir? Conforme a palavra de Deus. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, o justo, ele tem um prazer em obedecer a palavra. Não se assenta, volta lá em Salmos 1. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei, na palavra do Senhor, e nessa lei, nessa palavra, medita dia e noite. 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então veja a diferença do justo. Ele tem prazer na palavra, ele medita. Esse negócio de meditar, às vezes a pessoa fala, eu tenho que ficar na palavra. Meditar também é isso. Mas meditar, todas as suas atitudes, seja ela de dia, de tarde ou de noite, você vai tomar ela segundo a palavra de Deus. Você meditou, puxa vida, o que eu faço? O que a palavra de Deus... Não, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Então eu vou agir dessa maneira. Isso é meditar também. Se você souber a palavra de Deus, muitas vezes você vai decidir as coisas corretas. E o caminho dessa pessoa justa é prosperidade. Por quê? Porque ele é como uma árvore plantada à beira de um rio. Pode vir seca que for, as raízes dele sempre vai estar lá na água. E vai sugar a água que precisar e sempre vai dar os frutos na hora certa. Ela nunca vai mudar. Ela pode vir a tempestade que for neste mundo, pode estar a situação errada que estiver neste mundo, mas na vida dele é diferente. Por quê? Porque ele está plantado à beira do ribeiro. Então suas raízes estão lá na água, sugando a água que precisa, alimentando todo o seu ser e fazendo com que aquela planta nunca deixe de dar fruto. Agora coloca uma árvore na sequidão. Vai chegar uma hora e vai morrer, não vai dar frutos, só quando chover. Aliás, falar de chover, né? Pode ser que você acredite, pode ser que você não acredite, ninguém é obrigado a crer, mas depois do dia do perdão, as chuvas vieram. Ainda bem que eu preguei antes da chuva, né, irmãos? Nós o fizemos na quinta e no domingo eu preguei, porque ele vai falar, senão as pessoas vão falar, não, mas por que eu preguei justo no domingo sobre os pecados que impedem a chuva? Por que Deus falou isso? Eu não sabia se ia chover ou não, eu não sabia quando ia chover, mas eu só sei que depois que nós fizemos o dia do perdão, nós pregamos a mensagem, na mesma semana já choveu. Está chovendo na nossa região. Glória a Deus. Então, há pecados que impedem chuva, sim. Está na palavra de Deus, é a verdade. Uns acham que é coincidência. Amém. Mas eu creio que não há coincidência no reino de Deus. Glória a Deus. Voltando então, ser justo trará a verdadeira estabilidade, o sucesso, saúde e riquezas duradouras. Presta atenção, irmãos. Não é que o ímpio não tenha tudo isso, tenha, mas não é a verdadeira, é a falsa. É uma falsa impressão, porque por aquele período, certo período, ele vai ter tudo isso,
Mas vai chegar uma hora que aquilo lá vai começar, porque vem o dia do ajuste, o acerto. Nada vem do nada, irmãos, preste atenção. Tudo que acontece na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, tem um propósito de Deus. Nós precisamos enxergar pelo reino de Deus. Pessoas que às vezes passaram pela tua vida, pessoas que hoje já não estão mais na sua vida, tudo isso tem um propósito de Deus. O que nós temos que aprender, ouvir a Deus, o que Ele está mostrando para nós, aonde Ele quer que você chegue. Mas você só vai ter essa visão através do reino de Deus. Lucas 6, capítulo 38. Eu vou fazer uma analogia aqui, para que você entenda o que é ser justo e como Deus é justo com a gente. Todo mundo conhece essa passagem, né, que ela fala de oferta, mas olha aqui, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dado a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então Deus, Ele tem um princípio, Ele tem uma regra. Da medida que a gente mede, nós também seremos medidos. E quando nós ofertamos, o que é uma oferta? Porque todo justo, presta atenção antes de eu falar, todo justo, ele desenvolve algo nele, que é o quê? A pessoa, ela se torna generoso. Toda pessoa justa, ela tem um espírito generoso. Então você vai entender isso. Deus, Ele é generoso, sim ou não? Deus é tão generoso que Ele amou o mundo de tal forma que Ele deu de oferta o Filho dEle. Mas Ele não deu por obrigação, Ele não deu por interesse, Ele deu por amor. Então toda pessoa justa, ela tem um espírito de generoso. A generosidade habita na vida dele. Por quê? Porque para eu receber algo de uma pessoa generosa, eu preciso ser generoso. Talvez a pessoa que aqui está me assistindo, ou aqui mesmo na igreja, você é uma pessoa justa em tudo, mas não é generoso na hora de ofertar. Aí a Bíblia diz, não sei se isso está escrito na tua Bíblia, o dinheiro a tudo responde. A oferta é algo principal para uma pessoa generosa. E porque quando não adianta eu apenas dar oferta. Jesus, quando olhou para a viúva pobre, falou para todo mundo, está vendo, pessoal aí? O pessoal está dando bastante oferta, saco de dinheiro. Mas a viúva, ela deu as moedinhas que ela tinha, ela deu o seu tudo. Ela foi generosa, a tal ponto, ela reconheceu. E que como que eu não vou retribuir a generosidade dessa mulher? Vocês estão dando para entender? Todo justo, ele tem esse espírito generoso. Como é a sua vida com as pessoas e como é a sua vida para o reino de Deus. Ser generoso para o reino de Deus, você vai trazer do reino de Deus a generosidade do rei. O nosso rei já demonstrou que ele é generoso. Como? Entregando o seu único filho naquela cruz para por nós morrer. E como ele retribui para nós? Voltando. Se eu der, né, ele vai nos dar uma medida calcada, sacudida, transbordante. Será dada a vocês. Eu lembro antigamente o pessoal ia lá na venda, dá 1 quilo de arroz, né, 1 quilo de feijão. Aí chegava o homem lá no saco lá de 50 quilos, colocava no saquinho, naquela balança, né? E aí ele dava aquele chorinho, chacoalhava, pegava o resto que estava lá naquele catador e jogava e fechava. Você pedia 1 quilo e vinha 1,50 kg, 1,1 kg. É isso aqui. O Senhor é tão generoso que quando eu sou generoso com Ele, Ele me retribui muito mais daquilo que eu dei para Ele. Mas Deus não vai ser generoso com aquele que não é generoso. Não basta você dar uma oferta, não basta você dar o dízimo. A questão é como você está entregando. De que maneira você está fazendo. Lembra-se lá em
Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho corações, eu provo pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, as suas atitudes. Muitas pessoas vêm à igreja, vão à igreja, poxa, mas eu dou oferta, mas eu dou o meu dízimo certinho. Claro, mas você não está dando com um espírito generoso. Você está pagando, você está às vezes até dando por medo, ou até mesmo por interesse, porque você quer receber algo a favor de você. Você está dando para receber. Não é desta maneira, irmãos. Porque quando Deus entregou o Filho, Ele foi generoso, foi por amor, não foi por obrigação. Então, quando eu faço algo para Deus, eu tenho que ser também generoso. Por isso que ele diz, quem dá um copo d'água para aqueles que pregam. Ou seja, você está sendo generoso. Não é porque você deu a água, não é porque vocês estão fazendo. Um grande erro na religião, nas religiões aí, inclusive isso já entrou dentro da igreja evangélica, estava até essa semana vendo, o pessoal, né, que dá cesta básica, depois vai lá tirar foto, que está entregando cesta básica. Essa pessoa está sendo generosa ou ela está sendo exibida? Ela quer glória para ela. Igrejas aí que ficam na porta de supermercado, pedindo, né, até religiões, pedindo alimentos para doar para outras pessoas. Não é errado, mas que uma mão faça, a outra não tem que nem saber. Faça sem ninguém saber. Eu faço muitas coisas, mas ninguém sabe. Não peço para ninguém e vou e levo. E ninguém fica sabendo. Às vezes até dou a alguma pessoa, vai lá e manda, leva lá. Não precisa falar de quem está dando, porque eu não faço para receber glória. Eu faço porque eu tenho que ser generoso com aqueles que estão precisando. Mas todos querem ser reconhecidos. É como pessoas às vezes te dão um presente, aí você aparece numa reunião de família, com a camisa que você ganhou. Aí aquela pessoa, ó, fui eu que dei essa camisa. Ó, fui eu que comprei essa camisa. Olha, e fala até o preço que pagou. Essa pessoa é generosa? Não, essa pessoa é exibida, ela quer glória para ela. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Você não pode parecer, você não pode aparecer neste momento que você está sendo generoso. Quem tem que aparecer é o Senhor Deus. É Ele que tem que aparecer. É Ele que tem que ser glorificado. É Ele que a pessoa tem que agradecer. Não a nós que estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou. E que não é mérito, é obrigação. Mas tem religião aí que fala que se fizer isso, você vai para o céu. Você melhora a pessoa. Está errado. Isso não está escrito na palavra de Deus. Ser bom, ser generoso, é a atitude de pessoas justas. Não tem nenhum interesse para isso. E o que o Senhor faz? Ele nos devolve. Porque eu estou sendo generoso com uma pessoa que Ele quer que você seja, está matando a fome de alguém, mas o que a pessoa... Deus vai lá e olha o teu coração, que você não está fazendo aquilo por obrigação. Nós temos ajudado, eu não vou aqui falar, porque pessoas até fora do país, que precisam de ajuda. Voltando. Ofertar generosamente acumulará tesouro no reino de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Todo mundo conhece. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, aí, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mais um. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, está vendo? Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Então veja, quando eu faço dessa maneira, com o coração puro, não com interesse,
Porque muitas vezes, irmãos, você ajuda pessoas que não merecem. Eu sei disso. Nós fazemos isso. Mas às vezes você fala, mas aquela pessoa não merece. Mas tem uma criança lá. A criança não é culpada por ter uns pais, às vezes, né? Então você faz por amor àquelas crianças que Jesus tem um apreço muito grande. Deixa vir, como que vai ser aquela criança? De que maneira ela vai viver? Ah, mas os pais, tudo bem, você tem condições de chegar nos pais, conversar, pregar o evangelho, mas você precisa ser uma pessoa generosa também. E o Senhor diz que se eu for generoso, né, Ele também vai me devolver, e em qualquer hora Ele vai suprir minha necessidade. A todo tempo, tudo que eu precisar não vai faltar, irmãos, não falta para você. Pode ficar sossegado, é a promessa de Deus. Olha o versículo 10 e 11. Aquele que supre a semente, que é Deus, ao que semeia, que somos nós, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da tua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Amém? Então, a generosidade é um ato de uma pessoa justa. Se você volta ao outro versículo, o 10. Aquele que supre a semente é o que semeia, e o pão que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente, aí, e fará crescer os frutos da tua justiça. Você está sendo justo, sendo generoso. Deus, Ele é justo, por quê? Porque Ele é generoso. Toda pessoa justa aos olhos de Deus é generoso. Então preste muita atenção, irmãos. Às vezes você é um crente, entre aspas, você não é generoso. E ser generoso é um sinal que você é uma pessoa justa aos olhos de Deus. Amém? Outra coisa, ser justo. Hebreus 1, versículo 8. A pessoa justa vai atrair o interesse de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque nós já vimos, Deus é justo. Então, quando eu sou justo, eu atraio o interesse, Deus olha para mim, opa, achei um igual a mim. O Senhor criou o homem, a sua imagem, a sua. Ele foi justo ou não foi? Foi justo com Adão e Eva? Foi. Ah, não, ele deveria. Não, ele foi justo. Por que eles desobedeceram? Tanto é que eles acabaram de pecar, Deus foi lá e ainda fez uma roupa para eles, né? Ainda deixou eles aí, não pôde tirá-los, porém, ele foi justo. O povo de Israel lá no deserto, ele foi justo? Foi, 40 anos. Não deixou faltar comida, deu água, de vez em quando mandava, a roupa não se envelheceu, nunca ficaram doentes. Ah, mas por que Deus não tirou eles de lá? Porque eles não eram umas pessoas generosas. O próprio Deus, eu preguei isso aqui essa semana, põe lá aquele versículo em Êxodo. O próprio Deus falou para Moisés, Moisés, eu não vou com vocês. Nesses 40 anos, Deus não estava com eles. Deus colocou um anjo lá, olha lá. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Então Deus não foi com o povo de Israel, Ele mandou um anjo. Porque Deus conhecia o coração daquelas pessoas. Deus sabia que não ia salvar quase ninguém, irmãos. Só Caleb e Josué. Ele sabia, falou, não tem jeito, não, eu vou perder tempo com ímpio. Deus não perde tempo com ímpio, irmãos. Deus perde tempo com o justo. Deus só deixou eles 40 anos lá porque tinha duas pessoas justas. Quem eram? O Caleb e o Josué. Claro que Moisés e Arão também eram, mas deu o tempo deles lá. E aí o que acontece? Deus, Ele permite tantas coisas, irmãos. Veja, o diabo não está destruindo a vida de vocês, aquele está fazendo coisa errada, está indo na igreja, pronto, o pastor adultera, o pastor fornica. Calma, calma. Não é assim não é toma lá da cá. Tem os períodos, tem os decretos de Deus, e às vezes Deus está poupando aquele ser por causa de um justo. Não foi assim que Ele disse para Abraão? Se tiver um justo, eu não destruo o Sodoma e Gomorra. Calma,
Aquela pessoa está fazendo errado, mas vai pagar a conta. Ah, mas por que que... Calma, Deus está só esperando ele tirar, ele dá a condição para o justo reconhecer e tirar do meio deles. Foi o que aconteceu com Ló, não foi? Tirou Ló e a sua esposa, a sua família de lá, de Sodoma e Gomorra. Ele esperou a hora certa, mandou o anjo lá. Ele só está esperando a hora certa para jogar a chuva de pedra, de fogo, de meteoro que caiu lá em Sodoma e Gomorra. O ímpio vai ser ceifado, irmãos. Quanto tempo vai durar? Não sei. Quem vê essas coisas é Deus. Eu não sei qual é o propósito de Deus. De repente, alguém tem que passar pela vida dessa pessoa, que Deus... mas Deus, irmão, Deus usa até pedra para falar. Agindo Deus, quem impedirá? Se aquela pessoa vai passar pela vida do pecador, do pastor injusto, do pastor que faz coisa errada, Deus vai permitir. A igreja dele vai ficar pronta até... Porque Deus tem um propósito na vida de pessoas, irmãos. Não é coletivo. Deus não está cuidando da igreja. Deus está cuidando de nós individualmente. Deus fala conosco. Deus cuida de cada um de nós. Nós somos igreja porque nós nos reunimos aqui. Então, quando há uma reunião, essa reunião é feita como... A Bíblia diz que é eclésia, é igreja. Mas Deus vai salvar cada um individualmente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, pode ter certeza, o acerto de conta vai vir sim. Quando desfrutamos do favor do Rei, né, não precisamos trabalhar por aquilo que Ele nos concede. O que é isso? Deus também nos oferta, Ele é justo. A maneira de fazermos o reino de Deus agir em nosso favor é sermos justos, irmãos. Eu não preciso estar trabalhando por aquilo que Deus me prometeu, porque aquilo vai ser acrescentado. Como que vai ser acrescentado? Quando eu for justo. Todas as promessas, emprego vai vir, o casamento vai vir, família abençoada vai vir tudo. Vai vir uma vida financeira próspera, porque Deus não promete você ser rico na Bíblia. A Bíblia diz que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Saindo fora da necessidade, agora, o que você plantar, você vai o quê? Colher. Quanto mais, aqui nesse mundo, né, quem tem empresa sabe, quanto mais dinheiro ganha, mais responsabilidade vai ter também. Imagine uma empresa, quantos empregados estão lá, família, olha a responsabilidade que o empresário tem. Tem empresário que fala, eu preferia estar ganhando 10, 15 mil, do que está ganhando 1 milhão por mês, porque a minha responsabilidade, a dor de cabeça que eu tenho é muito maior. Amém. Mas Deus chama as pessoas certas para fazer essas coisas, porque Ele precisa também dar emprego. As pessoas precisam comer, precisa ter empresários neste mundo, para que eles possam comer. Mas ser rico, irmãos, tem o seu preço também. Você tem que ter muito mais responsabilidade, você é muito mais visado, tem muito mais devorador aí fora querendo te tragar. Por quê? Porque você faz uma coisa, o empresário faz uma coisa que é o quê? Dar pão, dar comida. E o que Satanás faz? Ele tira isso. Ele quer as pessoas na miséria. Então, ele não quer as pessoas tendo condições de viver. Eles querem matar, roubar, destruir. Então, você está lutando também contra Satanás. Porque a natureza de Satanás é destruir. Agora, você ajudar o próximo, dando emprego, você está lutando. Então, você é avisado. Então, por isso que temos que andar na justiça de Deus. Porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então, por isso que Deus mandou lá Mateus 6,33. Por quê? Porque se nós formos justos, é a única maneira de fazer o reino de Deus trazer para nós a sua justiça. Se eu estou sendo generoso com o reino de Deus, o que é ser generoso com o reino de Deus? É fazer aquilo que Ele manda. Pregar o evangelho, expulsar demônio. Mas, olha, eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não entendam, mas libertar uma pessoa é muito mais valoroso do que você dar comida para eles.
Porque uma pessoa liberta vai conseguir prosperar, vai arrumar emprego, porque a porta de emprego vai abrir para aquela pessoa. Ela vai ter condições de comprar as coisas. Agora, uma pessoa que está aprisionada espiritualmente, você vai dar comida, amanhã tem que dar de novo, tem que dar. Você vai estar sempre sustentando aquela pessoa. Por quê? Porque ela está aprisionada. Então, quando você liberta a pessoa da maldição, da iniquidade, você pode ter certeza que a vida daquela pessoa, o reino de Deus, será acrescentado. Por isso que ele disse desde o começo: busque, pois, em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Ou seja, seja justo e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que ele diz antes? Por que vocês estão preocupados com o que vai comer, beber? Então, a justiça de Deus, ser justo, faz com que o reino de Deus trabalhe para você. Você não precisa estar se esforçando por aquilo. Lhe será acrescentado. Não vai faltar comida, não vai faltar nada para a gente. Porque o reino de Deus, ele trabalha com a nossa justiça. Quanto mais você for justo aos olhos de Deus, generoso, tudo aquilo que eu vou falar ainda, mais o reino de Deus se abre para você. Então não fique preocupado com coisa alguma. Busque em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora, quem está indo na igreja buscar bênção, buscar prosperidade, né? Tem as pessoas que são enganadas. Lembre-se, Deus fala individualmente. Aí vai lá na igreja fazer uma campanha de, você vai pegar o martelo da justiça. Aí vem ter um azeite no cabo lá. Irmãos, todo mundo pega aquilo lá. Deus vai fazer justiça na vida de todo mundo? Não. Ele vai fazer justiça na vida daquele que é generoso, aquele que é justo aos olhos dele. Não é, aí as pessoas acham que aquele martelinho, aquela rosinha, aquele tapetinho ungido vai mudar a vida da pessoa. Não muda. Só vai mudar a vida daqueles que têm um coração justo aos olhos de Deus. Porque a pessoa que é justa aos olhos de Deus, o reino de Deus se abre para ela. Amém? Buscar a justiça, porque é o segredo de obtermos a compreensão do discernimento sobre o reino de Deus. Então veja, irmãos, quando uma pessoa ela não tem buscado ser justo, buscar fazer a palavra de Deus, ela não vai ter discernimento do que é reino de Deus. A maioria das pessoas hoje de igreja, estou falando de igreja porque a pessoa que está no mundo é do mundo, não tem como, mas eu estou falando com os ímpios. Os ímpios são aqueles que não conhecem o reino de Deus ainda, não desfrutam do reino de Deus. A maioria da igreja hoje não sabe o que é reino de Deus. Mas por quê? Porque a elas não é dado essa condição de serem justas e serem generosas. A pessoa vai à igreja até dar oferta, mas porque o pastor fala, se você der essa oferta, você vai ser abençoado. Se você fizer a campanha, você vai ser abençoado. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não faz parte dos mandamentos, da lei, do estatuto do reino de Deus. O Senhor diz que eu tenho que ser generoso, não posso ter interesse. Interesse nenhum, tem que ser com amor. E as pessoas vão à igreja hoje buscar bênção. Mas o Senhor disse, não, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. E as bênçãos lhe serão acrescentadas. Não precisa fazer campanhas, não precisa pagar dinheiro, dar dinheiro na igreja para você ficar rico, para você conseguir alguma coisa. Se você ouviu o que eu preguei até agora, você vai entender. Oferta faz parte? Sim. O dízimo faz parte? Sim. Porém, como é que você está dando? Jeremias 17:10, é claro. Põe lá em Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examino a mente. Por que ele faz isso? Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Qual é o interesse que você está fazendo isso? Eu disse que eu daria a vocês. Vocês não precisariam correr atrás. Se você for olhar lá em Deuteronômio 28, quando o Senhor, quando foi pregado, Moisés
Ele escreveu lá, se vocês deram ouvido, o Senhor disse, se vocês deram ouvido aos todos os mandamentos, estatutos que eu estou ordenando hoje, as bênçãos te alcançarão. Se você é uma pessoa que está indo na igreja atrás da sua bênção, e se alguém está dizendo para você, vem aqui que você vai receber a sua bênção, estão mentindo para você. Porque a bênção é dada por Deus através do reino dele, mas você precisa praticar a justiça. Então, por que eu sou justo? Lá em Hebreus capítulo 5, por que eu devo buscar a justiça? Para compreender, versículo 13, para compreender e ter discernimento do que é reino de Deus. O Senhor Jesus disse que ele só vai voltar quando o evangelho do reino de Deus for pregado. Você está sendo, às vezes aqui dentro da igreja, alguém que está me assistindo, essa semana eu estava até pregando para uma pessoa sobre isso. A pessoa vem à igreja, ela ouve a palavra, mas ela não entende. Ela tem um bloqueio. Mas por que ela tem um bloqueio? Porque ela não é justa, ela não é generosa. Ela primeiro quer receber para ser. Não, primeiro você tem que ser para receber. É dando que se recebe. Primeiro você tem que se transformar e ser. Você lembra lá o Asaf? O Asaf, ele estava lá, já olhando, ele falou, quase que eu escorreguei. Quase que eu larguei o evangelho. Mas eu fui até o santuário, eu fui até a igreja, eu fui até a presença de Deus, e Deus me mostrou o que vai acontecer com essas pessoas, que aos meus olhos que eu estou vendo, mas não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, aquelas pessoas já estão condenadas. Todas elas serão ceifadas e não herdarão o reino dos céus. E olha o que diz aqui. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, a pessoa, né, que está comendo, tem muitas pessoas que são assim, que comem alimento pequenininho. Eu estava até comentando, não estou aqui criticando, mas cada um, e vai dar conta da sua vida. E uma vez eu fui pregar numa certa igreja, não vou dar nome aqui, aonde ficaram 1h30 dando oportunidade. E eu fui chamado para pregar. E cada um pregou, cantou, tudo bem, é doutrina deles, mas a hora que chegou para mim, pastor, o senhor só tem 15 minutos, porque está quase no horário, porque no culto não pode passar, né? Aí eu falei, tá bom, peguei o microfone, preguei 45 minutos. Falei, eu vim aqui para pregar o evangelho, eu não vim aqui para fazer a sua vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Eu só sei, irmão, que acabou a reunião, todo mundo veio falar comigo, falou, quando é que o senhor vai voltar? Aí o pastor nunca mais me chamou. Por quê? Porque o povo queria alimento. O povo queria alimento e não tinha alimento. É leitinho. A pessoa nunca cresce. Aí fica nesses negócios aí de campanha. Não tem mensagem, irmãos. Não tem, você tem que fazer evento na igreja para chamar o povo. Igreja que faz dia das crianças, dia dos pais. Agora é um tal de dia das crianças, que é outubro, né? Tem que fazer evento para agradar. Agrada o teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Nós não estamos aqui para agradar vocês, irmãos. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E Deus vai ajudar. Quando você se tornar uma pessoa justa, aos olhos dele, não meu. Às vezes eu olho para você, eu acho você muito justo. Bonzinho, legal. Olho para a tua cara, tem cara de anjo. Mas quem sabe do teu coração, quem conhece os seus pensamentos, é Deus. E vai chegar uma hora, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Você vai ter a revelação. Então veja, tem muita gente que está aí, não consegue discernir o reino de Deus, porque fica comendo essas comidas aí estragadas, esses leitinhos que não alimentam. As pessoas querem isso, que não querem ser confrontados seus pecados. Fala de pecado em alguma igreja aí. Fala no pecado numa igreja. Tem uma pastora que a gente conhece aí, ela foi pregar sobre Jezabel numa igreja, a pastora tirou o microfone dela e falou, não, aqui a senhora nunca mais volta. Porque ela também era Jezabel, a pastora. Vocês estão dando para entender? Prega sobre a verdade. Prega o que Deus mandou pregar.
pregue a justiça de Deus. Não, o povo quer bênção, o povo quer ser adulado, o povo quer ser abraçado. Amor, tem que ter amor. Não, amor é isso. Isso é amar o seu próximo. É ensinar o caminho que você deve andar. É ensinar você a ser justo aos olhos de Deus. Não é a mim que vocês devem. Por isso que nós temos que chamar a atenção dentro da palavra de Deus. Deus corrige aquele que Ele ama. Então tem que corrigir. E é a palavra que te corrige. Olha o outro versículo. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, sempre praticando a justiça, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então ninguém vai conhecer o reino de Deus se não crescer espiritualmente. Irmãos, tem hora que eu tenho que pregar ainda sobre santidade na igreja. Eu tenho que falar do inferno na igreja, porque tem gente que não acredita em inferno. Eu tenho que estar pregando Salmos 91 na igreja. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Mas eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. A Bíblia diz, Deus não nos deu o espírito de medo. Nós precisamos confiar mais em Deus. Mas eu vi um pastor passando por isso. Irmão, eu vi vários pastores amigos meus passando por problemas, negócio de pandemia aí. Mas a minha fé é outra, olha, eu vou fazer o quê? Minha fé é outra. Eu creio que Jesus já levou todas as minhas doenças, já levou todas as minhas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós já fomos sarados. Está escrito isso. Eu vou fazer o quê? A minha fé é essa. Está errada? Está escrito ou não está? Quem crê em mim verás o quê? A glória. Agora não vem tentar me convencer. Cada um tem sua fé. E eu respeito. Mas não vem tentar me convencer que eu estou errado em confiar na palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus. E quem confia na palavra de Deus é justo. E o que o justo recebe? Recebe aquilo que ele necessita. Recebe a justiça de Deus. Outra coisa, pessoas que não experimentam os benefícios da vida do reino de Deus, são como bebês que ainda bebem leite e não progridem. Você pode ver na igreja, nas igrejas hoje, você vê um monte de crente que não progride a vida dele. Para de olhar a prosperidade, irmãos. Não progride a sua vida espiritual. Você olha, não vive uma vida santa. Não vive uma vida separada. E ser santo não é um mérito, irmãos, é obrigação. Você vê as pessoas fazendo as coisas erradas, agindo de qualquer jeito. Mas está na palavra, nós temos que pregar a palavra, irmãos. A igreja é lugar de pregar a palavra, não é lugar de brincadeira, não é lugar de show, não é lugar de espetáculo. Vocês assistiram aquela mensagem daquela pastora que eu coloquei lá no WhatsApp? Se você não assistiu, assista o que ela fala do louvor e do altar. O altar está sendo profanado. Pessoas que não estão qualificadas estão subindo em cima do altar. E tudo que aquela pessoa tem de errado vai passar para a igreja. A igreja está sendo, o pessoal está indo para a igreja, está sendo pior do que quanto entrou. Pode estar saindo rica, pode estar saindo próspera, mas espiritualmente estão longe de Deus. As pessoas estão confiando em rosa, estão confiando em pão ungido, estão confiando em leitinho ungido, tenda do adulão e um monte de coisa. Descer no Rio Jordão 7 vezes, muralha de Jericó, a trombetinha, compra até a trombetinha para a pessoa. As pessoas acreditam nisso, acreditam em outro espírito, acreditam que se guardar o sábado vai para o céu, e se não guardar o sábado vai para o inferno. As pessoas estão acreditando em um monte de coisa que está fora da palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Então a justiça hoje de Deus, presta atenção, irmãos, nunca esqueça, está na Bíblia, muitos são os chamados, poucos serão os escolhidos. Sabe o que é pouco? É pouco. É pouco mesmo. E ele falou, para vocês terem uma analogia disso, olha o que aconteceu lá na Arca de Noé. Quantos entraram? A humanidade toda, nenhum entrou. Só a família de Noé.
Ele falou, vai ser como também Sodoma e Gomorra. As cidades foram, todas as pessoas morreram, só saiu a família de Ló. Foram muito poucos, irmãos. Presta atenção nisso. A maioria estão fora do Evangelho. A maioria. As pessoas estão olhando para resultados físicos, mas como está o coração daquela pessoa com Deus? Qual é o tipo de vida que eles vivem com Deus? Olha aqui, buscar a justiça também nos dá proteção e Deus nos promove. Salmos 34, 15. Deus nunca tira os olhos do justo. Vocês sabem, irmãos, que nós estamos sendo vigiados. Meu Deus, essa semana eu fiquei abismado na internet. Eu fiz uma busca no Google. Pode prestar atenção. Faz uma busca no Google sobre qualquer coisa que você quer comprar. Irmão, não para de jorrar coisas daquele na tua vida. Nós estamos sendo vigiados. Tudo que a gente digita, tudo que você posta, tudo que você compartilha, você está sendo vigiado, você está sendo estudado. Deu para entender? Agora, eu quero ser assim também. Você sabe que o anticristo vai controlar tudo e todos. Ele já está controlando. Né? Esse negócio aí de vacina, isso é um controle. Né? A próxima vacina que vai ter, já está programado para 2023, a próxima vacina, ela já vai ser, aqui tem aquele produto do Luciferius, que o Bill Gates já desenvolveu, queria dar agora, mas não deixaram. Então, essa pandemia foi um teste com as pessoas. O pessoal está tudo dominado, né? Tudo dominado. Sim, senhor, sim, mestre, eu aceito. Senão você vai morrer, tá bom, senão eu vou morrer. Estava assistindo um filme ontem que falava mais ou menos. Nós estamos sendo controlados, irmãos. Esse é o projeto do anticristo. Esse é o projeto do anticristo, controlar todo mundo. Isso é bíblico, então não é nada de novidade. Mas o povo não está se atentando. Mas eles colocam uma roupagem, dizendo que é uma doença, que é uma roupagem. Pega os números, irmãos. Em 2020 morreu menos gente que 2019. Morreu menos gente. Como? Como pega? Mas ninguém faz isso. O pessoal fica bitolado naquilo que morreu menos gente no Brasil. Mas para a televisão foi uma tragédia. Morreu menos gente que 2019. Que não tinha nada disso. Mas alguém olha para isso? Alguém verifica isso? Ninguém verifica isso. Então veja a estratégia do povo, como que o povo, eles dominam. Mas olha o que diz aqui. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Mais um. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Irmãos, eu prefiro ser vigiado por Deus 24 horas, porque os olhos do Senhor estão 24 horas sobre o justo. Você quer proteção maior do que essa? Você quer proteção maior do que essa? De ter o Deus, o Criador dos céus e da terra, 24 horas com os olhos ligados em você? Você está sendo vigiado por Deus 24 horas, Deus está cuidando de você 24 horas. A vida do justo, ela é satisfatória, Ele não deixa faltar nada para a gente. Por quê? Porque nós somos justos. E ser justo para Deus tem uma recompensa, irmãos. Talvez eu vou ser privado de algumas coisas deste mundo. Eu vou ter que deixar, irmãos, para ser justo, eu não posso viver a cultura deste mundo. Aliás, assiste a nossa mensagem sobre a cultura do reino de Deus. Eu vou ter que deixar de ser bonzinho às vezes eu vou ter que ser mais radical, às vezes eu vou ter que deixar de falar com certas pessoas, às vezes eu vou ter que deixar de me vestir diferente, de ir em tais lugares diferentes, de comprar certas coisas, de assistir certas coisas na televisão, de falar de maneiras conforme eu estava acostumado, tomar as atitudes, as decisões conforme eu tomava. Então eu vou ter que mudar. Porém, eu tenho uma recompensa. Quando um justo ora, volta lá. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo, e os seus ouvidos estão atentos
ao seu grito de socorro. Pai, sim, meu filho. Pai, sim, minha filha. Não tem, 24 horas os olhos do Senhor ouvindo a nossa oração, a nossa petição. Estou terminando. Salmos 5, versículo 11. O segredo para sermos promovidos no reino de Deus é manter a nossa vida de uma maneira justa. De que maneira? Tire todas as obstruções da sua vida. Tudo que está fora da palavra de Deus, não, isso aqui está fora, tire. Não deixa, é a mesma coisa no nosso coração, amém? Tem várias veias que vai para o coração. Só que o que acontece, que vai acontecendo? A veia vai obstruindo. O que o coração tem que fazer? Trabalhar mais. Pode vir, estourar aquela veia e te dar um infarto. E quando começa a entupir tudo, você aí tem que ir lá no médico colocar aqueles estêncios, né? Estêncio. Para quê? Para alargar, para o sangue fluir. Então, se você quer que o reino de Deus flua normalmente para você, tira tudo aquilo que entope a sua vida, tudo aquilo que obstrui a sua vida com Deus. Alegrem-se, porém, todos que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exulte os que amam o teu nome. Mais um. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Olha só. O justo está protegido. Então, você quer a justiça de Deus? Tira tudo aquilo que impede, tudo aquilo que está na sua vida, que obstrui você com Deus, que chama-se pecado, chama-se desobediência à palavra de Deus. Irmão, automaticamente você será abençoado. É como eu já disse aqui em outras mensagens, irmãos, eu não tenho nada que reclamar de Deus. O que eu tenho está ótimo, mas eu sei que Deus vai me dar muito mais. Mas e aí? Eu estou preocupado? Eu estou ansioso? Não. Ter 10, ter 1000, ter 1 milhão é a mesma coisa para quem é do reino. Porque nós não vivemos disso. Deus, ele falou, se ele achar que eu tenho que ter 20, ele vai me dar 20. Ele vai tocar no coração. Irmãos, quantas coisas eu tenho porque eu ganhei? Esse tempo atrás eu ganhei. Coisas grandes. Ganhei metade de um carro. Uma pessoa foi lá e me deu. Que eu dei para minha esposa. Metade, estou aqui. Ah, quem pediu? Não pedi, Deus tocou no coração, foi lá, a pessoa me deu. Eu vou fazer o quê? Minha esposa estava querendo, Deus foi lá e deu. Agora, eu vou me preocupar? Deus, estou precisando disso. Toma. Ser justo é isso. O Pai te ouve a qualquer momento, Ele supre todas as suas necessidades. Domingo passado, ganhei comida. Não pedi nada. Mas, está pago, está aqui. A mistura do domingo já estava pago. Outro dia eu estava em casa, e toca a campainha. Frangão assado. Não precisa pedir, irmão, só desejar. Porque Deus realiza o desejo do justo. Deseja. Você é justo? Deseja. E você vai ser suprido. Deus vai fazer. Ele tem prazer, Ele é generoso. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, netos? Quando você fica sabendo, meu pai uma vez ficou sabendo que a minha filha estava querendo uma geladeira, aquela geladeira de Barbie, né, desse tamanhozinho assim, que abre. Aí ele foi lá e comprou a geladeira. Para a neta, né? Os avós com neta é uma benção. Coisa melhor que tem para neta é vô e vó. Não tem coisa melhor do que para neto, vô e vó. Então, o que acontece? Eles vão lá e são generosos, porque o coração deles para neto, até para os filhos também, mas para neto parece que é pai e mãe 2 vezes, né? Só tem que tomar cuidado, porque senão eles ocupam o teu lugar também, não pode deixar. Mas são generosos. É só desejar que os avós vão lá e realizam o desejo. Assim é Deus. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais o Pai que está no céu. Agora eu estou terminando. Salmos 34, 17. Buscar a justiça,
nos trará libertação, irmãos. Olha isso aqui. Os justos clamam, olha lá, o justo. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto, olha, está perto dos que têm o coração quebrantado e salva de espíritos abatidos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Nós poderíamos, olha mais, os inimigos, vamos mais um. Protege todos os seus ossos, olha lá, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. Está vendo, irmão? Para que ter raiva? Para que ter vingança de pessoa que faz mal de você? Deus falou, pode ter certeza que o ímpio vai ser justiçado. Eu vou fazer justiça. Ai daquele que toca contra um ungido meu, que toca no ungido meu. Olha lá, fica sossegado. Mais o 22. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Tem salvação eterna. Vale a pena ser justo. Não fique olhando a prosperidade do ímpio, não fique olhando a vida dos outros que estão errados, parece que estão dando certo. Vão cair, vão ser destruídos. Ao seu tempo será ceifado. Irmãos, eu vejo hoje muita gente sofrendo. Eu não vou... hoje nós estamos tendo um grande... Presta atenção nisso que eu vou falar. Para alguns isso aqui vai servir. Hoje há um crescimento muito grande de Jezabel. Esse espírito que tem dominado muitas mulheres. E muitas mulheres têm dificuldade de terem filhos, porque esses espíritos estão agindo na sua vida. Deus te deu condição de ter filho, não importa quem você seja. Esse espírito de Jezabel impede de você ter filhos. Então, cuidado. Alguns casos acontecem, em outros casos, Jezabel vai agir em outras áreas. Mas o grande problema das mulheres não engravidarem hoje, a grande maioria, não posso dizer que é 100%, mas a grande é porque esse espírito de Jezabel domina a vida dela. E o último versículo, buscar a justiça nos prosperará. Provérbios 13, 21. A riqueza dos pecadores é acumulada para os justos. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha que lindo, como Deus é maravilhoso com a gente. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, ou seja, para os netos. Viu? Herança tua é para os teus netos. Os teus filhos não podem vender a herança que você deixa. Herança vai para os netos. Então, papai e mamãe, ajuda os teus filhos a terem a sua própria condição financeira e toda a sua herança deixa para os seus netos. Não deixa para os filhos, não. Deixa para os seus netos. Ouça o que diz a palavra de Deus. Deixa lá, já deixa direto. Use fruto no nome dos netos. E os filhos, ensine eles a prosperar e eles também, a herança deles vão deixar para os netos. Por isso que é uma acumulação. Herança não se vende, herança cada vez mais cresce. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositado para o justo. É isso aqui. Você veja, todo aquele que está pecando, todo aquele que está conseguindo dinheiro injusto, todo aquele que está fazendo falcatrua, vai um dia cair na mão de quem? Do justo. Presta atenção, o mundo espiritual é isso. Para um justo ser abençoado, aí vai cair lá naquele lá, o ímpio, o pecador, tem que ser destruído. Então aquela riqueza injusta é transferida, porque, irmão, dinheiro é um só. O dinheiro está na mão do injusto. Aí o injusto é pecador, ele vai se falir. E aquele dinheiro vai ser transferido de alguma forma, vem em forma de bênção para quem? Para o justo. Porque o monetário é um só. Deus não inventa dinheiro, Deus não produz dinheiro. Então, alguém tem que perder para ir para a vida do outro. Aí cai lá em aqui mesmo, que nós pregamos em Provérbios 13, né? É isso aí. O justo é libertado da angústia. E vem o ímpio para o seu lugar.
Então você estava no problema financeiro, seja lá qual, alguém vai ter que pegar aquela maldição. Porque lembra quando Jesus falou para aqueles porcos, né? Para os demônios sair do homem e ir para os porcos, alguém tem que pagar. Os demônios falaram, não, manda a nós para os porcos. Por quê? Porque comer carne de porco naquela época era pecado. Imagina criar porco. Então, quando aquele homem foi liberto, os demônios, e Jesus permitiu, por quê? Porque ele estava em pecado. Então, quando uma pessoa é abençoada, aquele que está no pecado recebe a maldição. Os demônios vão procurar alguém que está fora da palavra. Então, quando uma pessoa ela é abençoada, alguém teve que perder. Ah, mas isso é injusto. Não, isso é justiça. É justiça, porque a palavra do Senhor diz que ser justo é viver uma vida e uma vida com abundância. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.